Fala, meu querido, seja muito bem-vindo ao Daytech, nossa aula número 17 aqui, fora os intensivos, fora tudo, a plataforma digital da Rony, a nossa aula número 17, falando sobre algum assunto específico, a emergências industriais. Nesse caso, acaba mesclando um pouco como higiene ocupacional aplicada a emergências industriais e seja como for, nós vamos trabalhar esse tema. E o nosso tema é eficiência do equipamento de produção respiratória para aerodispersóides, tá? Esse tema é de grande eficiência, visto o que nós estamos passando no dia a dia, né? Eu estou compartilhando a tela aqui com vocês, vocês estão vendo a apresentação do slide. E por que eu digo tudo isso? Bom, eu acredito, pelo menos aqui no estado de São Paulo, todas as pessoas que têm que entrar em estabelecimento comercial, elas estão sendo obrigadas a usar algum tipo de respirador, algum tipo de tecido na frente do rosto e tudo mais, e dizendo que esse negócio é eficiente contra o coronavírus e uma série de coisas. E viu, sinceramente, se não foi testado, se não tem um método científico aplicado a isso, se não tem uma metodologia, se não tem uma determinada concentração aplicada a um determinado tipo de tecido, e seja lá o que for, cara, você não tem rastreabilidade, você não tem comprovação se isso é eficiente ou não, tá certo? Então, eu estou trabalhando com vocês esse tema e já estou fazendo aqui o lançamento, né, da nossa Masterclass que vai acontecer comigo, eu vou trabalhar com vocês. Vai ser no sábado, dia 4/7, tá? 4 de julho. Estou trabalhando por pelo menos, tá? Com vocês. Eu já estou fazendo lançamento e vou fazer aqui. Eu vou liberar para vocês a ficha de inscrição, a forma de inscrição. Uma masterclass que vai acontecer gratuita no dia 4/7, 4 de julho, sobre proteção respiratória para bombeiros, proteção respiratória para serviços de emergência. Eu vou trabalhar aqui com vocês a higiene ocupacional aplicada, né? Talvez nesse curso, né? Nessa aula, venham alguns temas, né? Referentes à higiene ocupacional, obviamente vai acontecer, né? Eu tenho já uma carga bastante interessante como higienista ocupacional, tá certo? Muita análise química feita, muito programa de proteção respiratória e uma série de coisas. Eu vou estar aqui trabalhando com vocês sobre isso. Então, no dia 4/7, para quem já é do Daytech, vocês vão receber o e-mail aí, se cadastrem para a nossa Masterclass sobre programa de proteção respiratória. Eu vou trabalhar com vocês pelo menos 2 horas e meia no tema e, assim, separa nesse dia aí, pelo menos sábado, das 8 a meio-dia, para a gente trabalhar nesse tema. E essa aula não ficará gravada, essa aula não vai ficar no Daytech, tá certo? Então, quem participar, participou, quem não participar, perdeu, tá? Essa aula, ela não vem para o Daytech. Então, eu vou estar desenvolvendo essa Masterclass justamente para vocês. Por quê? Porque está relacionado ao nosso dia a dia, está relacionado à nossa liberdade. E por que está relacionado à nossa liberdade? Você não consegue entrar num banco hoje sem portar um respirador, sem portar uma máscara, né? Máscara, eu costumo dizer que máscara você usa no carnaval, respirador você usa para atividades rotineiras de trabalho, né? E as pessoas querem que você use a máscara, só que assim, não tem critério nenhum. Não existe critério nenhum para se utilizar máscara em nenhum lugar, não tem eficiência comprovada sobre nada, e você está sendo assim como eu tenho que usar máscara para entrar em determinados lugares, mas eu não concordo com isso. Eu não acho que isso funcione e esse vídeo é inteiro para provar para vocês se funciona ou não funciona e se você concorda ou não concorda, mas aqui nós vamos falar sobre programa de proteção respiratória aplicado a serviço de bombeiro, aplicado a serviço de eficiência, aplicado a serviço de emergência, aplicado a serviços que as pessoas trabalham com critérios técnicos. Não é apenas um governador, como aqui no estado de São Paulo, o Dória vem falar que você tem que usar máscara, viu? Qual que é o critério? Não tem critério, pô. O único critério que existe é ele dar multa para quem não usar sem respirador. Isso aí, né? Democracia passa longe, né? Isso aí está muito mais tangenciando uma ditadura do que qualquer outra coisa. Então, eu estou aqui para falar para vocês, para abrir o imaginário de vocês sobre o uso ou não de respiradores, principalmente quando a gente pensa em respiradores para aerodispersóides. O que eu quero de você? Que você não seja mais enganado. Se você tiver que usar respirador assim como eu tenho que usar para entrar em determinados lugares, use, não tem problema. O jogo é esse, a música é essa, dance conforme a música. Mas saiba que você está sendo enganado ou não nesse requisito, tá certo? Então, o que eu quero é que você não seja mais enganado ao final dessa aula e você comece a entender mais sobre requisitos de programa de proteção respiratória,
que vai muito além, mas muito além do que qualquer político venha dizer para você usar ou não o respirador. Nós estamos falando aqui de critérios técnicos. Não estou usando o lado emocional para passar para você nada nesta aula. Estou usando apenas critérios técnicos do Programa de Proteção Respiratória, que foi publicado na Instrução Normativa número 1, de abril de 1994, e é isso que eu vou usar com vocês, tá certo? Não vou usar nem nada além do que já está publicado, além do que já está sendo usado há muitos anos, tá certo? Há mais de 20 anos aí, como padrão de proteção respiratória. Perfeito? Então, já para abrir aqui um enlace, a Rony é uma empresa de consultoria em emergência, a gente desenvolve todos esses trabalhos, tá certo? Treinamento de brigada, plano de emergência e assim por diante. Entre em contato comigo que eu tenho a solução para o seu problema. Fora isso, né? Vamos entender então o que são aerodispersóides, né? Aerodispersóides, pela definição, são substâncias sólidas ou líquidas. Aí a gente já começa alguns termos aqui em específico. E, obviamente, eu vou trabalhar com mais tempo, né, com mais critério, obviamente, na nossa Masterclass, no dia 4 de julho, tá? Mas o que são substâncias sólidas, né? A gente já vai trabalhar essa definição. Substâncias sólidas são, por exemplo, poeira. Qual é a definição do poeira? Poeira é o rompimento mecânico de um sólido. Então, o sólido que ele sofreu um rompimento mecânico, tá? Ele se fracionou em substância pequena e ficou suspensa no ambiente. Isso é poeira. Névoa, né? Névoa, o conceito de névoa é o rompimento mecânico do líquido, tá certo? Então, você gera uma névoa a partir disso. É diferente, por exemplo, de um vapor. O vapor ele está sendo qualquer influência dele, né? O líquido ele acaba sendo aquecido, ele atinge seu ponto de fulgor e libera vapor a partir dali. Então nós estamos falando do quê? De névoa, que nós não estamos falando do aquecimento, nós estamos falando do rompimento mecânico desse líquido. Assim como quando você vai utilizar um desodorante, você coloca o desodorante na nossa axila, o que ele lança ali? Ele pega aquele líquido pressurizado pelo butano ou propano, ele gera uma névoa e você faz essa aplicação dessa névoa na sua axila, por exemplo, né? Então, é essa a atividade. E o fumo, né? O fumo, ele parte de um aquecimento de um metal, esse metal ele acaba se tornando gás e por conta da alta temperatura, depois ele diminui a temperatura e ele parte para a consequência de um fumo, tá? Qual que é o nosso foco, então? Aerodispersóis de maneira geral, poeiras, névoas e fumos, ou seja, são contaminantes em que eles podem ser retidos por um respirador, tá? Que ele tem uma característica mecânica, né? Que ele tem a eficiência, como por exemplo um PFF1, um PFF2, um PFF3. Agora, o que muda de um PFF1 para um PFF2 e um PFF3? Essa é a grande questão aqui desse nosso mês de proteção respiratória, organizando tudo para o dia 4/7, onde acontecerá a nossa Masterclass. Eu espero que você fique atento a isso, tá certo? Então, tá. Pensando em eficiência, tá? Qual que é o termo eficiência quando a gente fala de programa de proteção respiratória? Já quero dizer aqui para vocês que nada disso eu tirei da minha cabeça, nada disso sai da cabeça do Henrique Preto. Sai aqui, né, do livro do professor Maurício Torlone, obviamente, depois de muito estudo, muita dedicação na área de higiene ocupacional e assim por diante, a gente vai definir, obviamente, aqui no Daytech, que é um canal específico para emergências, qual que é o equipamento de proteção respiratória eficiente para isso. Obviamente, isso requer algumas aulas de fator de proteção atribuída, fator de proteção requerida e tudo mais. Eu vou gravar ao longo dessa semana e desse mês aulas relacionadas a isso, mas não perca a nossa Masterclass. Então, a grande questão é qual a eficiência de determinado respirador, tá certo? Então, hoje no Brasil, você entra num supermercado, você entra numa farmácia, e assim, tá escrito lá na porta lá, você não pode entrar sem respirador. E até dá para entender, por conta da força do Estado sendo exercida em cima do comerciante, porque é mais ou menos assim, viu? Se você não deixar o pessoal entrar com o respirador, você vai tomar multa, tá? Então, mexe no bolso do comerciante e acaba. Agora, a grande questão é o quanto isso é eficiente, o quanto essa merda de usar respirador, usar esse pedaço de tecido,
usar esse pedaço sem teste, sem fator de proteção atribuída nenhuma, sem verificar requisitos nenhum de eficiência, o quanto isso interfere na sua liberdade, tá certo? Então, a primeira coisa é, quando a gente pega um equipamento de proteção respiratória, qual que é a eficiência? Tá? O que a gente espera quanto à eficiência? Então, a gente, a partir do começo, assim, se é necessário equipamento de proteção respiratória, significa que eu já analisei os riscos químicos desse ambiente, né? E a gente lembra de que o conceito de risco químico é qualquer substância que possa adentrar no seu corpo. Tá? Então, eu verifiquei fiz análise desses riscos químicos no ambiente, né? Ou até mesmo biológicos, se a gente for levar em consideração o vírus, né? O que a gente tem de referência. Como já coloquei uma aula aqui no DEITEC, a aula é o respirador eficiente ao corona, né? Que é o mesmo respirador que deve ser utilizado para o caso da SARS, que também surgiu na China, né? Por incrível que pareça, e o respirador deve ser pelo menos um PFF2. Eu já coloquei aqui, já estou adiantando. Agora é o seguinte, existe requisito para tudo isso. Agora, para você entrar no mercado, você tem que colocar se você colocar um pedaço de pano no rosto, já está sendo eficiente. Mas peraí, até onde isso é uma engenharia social ou não? Então, quando a gente pensa em eficiência de respiradores, a gente tem uma equação. Né? Essa equação é eficiência igual a 100%, tá? Esse 100 aí refere-se a 100% menos a penetração. Ou seja, o equipamento eficiente seria eficiente a 100%, né? Não entra nada de contaminante para o seu corpo, menos o fator de penetração, que isso vai variar de acordo com cada respirador. E lembrando que eu estou dizendo aqui para vocês respiradores padronizados, respiradores que passam por testes, respiradores que passam por normativas que verificam a eficiência desse respirador. Aí a gente chega no quê? Que a senhorinha lá que está fazendo respirador para vender, que não está errada, tá? Ela está fazendo respirador para vender, pagar uma grana e uma série de coisas. Ela está fazendo respirador com um tecido qualquer. Ela está fazendo respirador. O tecido, ele não tem carga eletrostática, você não consegue medir essa carga eletrostática. Esse respirador você não consegue ter uma eficiência, uma vedação quanto ao rosto e uma série de coisas. Ou seja, no final disso tudo, você vai perceber que o fato de usar máscara, viu, não significa nada. Você não tem nenhum teste. E eu não sou a favor de você usar uma série de equipamentos de proteção individual se não é testado, pô. Se esse negócio de fato não funciona, ou seja, será que simbolicamente o Estado está fazendo isso para colocar algo na frente do seu rosto para funcionar como mordaça? Porque não foi testado. E até ontem, né, até hoje, se você quiser usar um equipamento de proteção respiratória, você tem sílica no ambiente, você tem que usar um EPI e uma série de coisas, e tem que ter certificado de aprovação, e você tem que ter o programa de proteção respiratória, e você tem que ter um monte de coisa, porque senão o cara ele vai aposentar e ele vai conseguir dizer que ele não foi protegido e uma série de coisas, mas peraí, isso só funciona para o ambiente de trabalho ou os critérios são os mesmos? Então, o objetivo dessa aula é justamente isso, qual a eficiência do seu equipamento de proteção respiratória, tá? Essa máscara que você usa, ela é eficiente ou não? Então, nós vamos ser mais criteriosos, nós vamos ser mais técnicos e não emocionais, não vamos levar para o lado emocional, só estou levando isso aqui para o lado técnico. Então, o que é eficiência? Eficiência significa 100% de proteção menos a penetração que vai acontecer a partir da sua exposição, da sua colocação ideal do seu equipamento de proteção individual, tá certo? Então, a eficiência é a exposição menos é igual 100 menos a penetração. Então, é 100% menos o quanto de penetração que se tem, tá certo? Essa é a equação quando a gente pensa em exposição, pensando em higiene ocupacional e proteção da pessoa em si, tá certo? Então, quando nós pensamos em equipamentos de proteção respiratória, tá? De maneira usual e para aerodispersóides, eu não estou falando aqui nessa aula de equipamentos de proteção respiratória para gases e vapores, eu posso falar em outro momento, eu posso falar do mecanismo e tudo mais em outro momento, mas aqui eu estou falando sobre aerodispersóides, partículas sólidas ou líquidas que elas vão estar
em suspensão no ar e você vai estar respirando isso aí. Então, a partir do NBR 13698, a gente tem uma padronização de proteção em porcentagem do que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente pega um respirador PFF1, PFF2 ou PFF3, qual é a diferença? Então, veja só. Do lado esquerdo aqui da tela, né, nós temos aqui, eu fiz propaganda 3M, não ganhei nada com isso, eu coloquei a foto porque a foto é mais bonita mesmo. Tá? Um respirador PFF1, um respirador semifacial, ele pega nariz e boca, tá certo? PFF1. O que significa? Peça facial filtrante, fator de proteção 1, que significa para poeiras, tá? E névoas, tá? Se fosse poeiras, névoas e fumos, teria que ser um PFF2. Isso já está descrito em diversas normas técnicas. Então, qual é a diferença de um PFF1 para um P1? Tá? PFF1 é peça facial filtrante, aquela que você põe na frente do seu rosto, tá certo? E ela inteira, né? Ela é feita de um equipamento filtrante, tá? E ela tem um nível de proteção 1, que é para poeiras e névoas. E o P1? O P1 também, só que o P1 ele não é colocado na frente do seu rosto. O P1 ele é colocado em um respirador que aceita um filtro P1, que também, né, com a classificação dele é 1, é para poeiras e névoas também. Então, o que diferencia o PFF1 do P1? A peça facial filtrante, ela inteira, tá no seu rosto, ela te proporciona uma determinada proteção. O P1, ele é colocado como um filtro em um equipamento de proteção respiratória para você e ele vai te fornecer também alguns requisitos de proteção. Então, essa é a diferença do PFF1 para o P1, tá certo? Agora, quando a gente pensa a nível de penetração, a questão é o quanto pode penetrar, o quanto é aceitável, quais são os testes para ver se essa aceitação de penetração. A gente pode entrar mais no mérito de quais são as formas de que existe carga eletrostática, existe a força de Van der Waals, existem diversas forças, mas eu vou deixar isso aí para a nossa masterclass. Imagine isso, então, o que é aceitável perante a NBR, perante normativas nacionais e tudo mais para um PFF1? 20% de penetração, PFF2, 6% de penetração, PFF3, peça facial filtrante. Nível 3, né, a gente tem 3% de penetração. O que significa que tudo que tem de concentração no ambiente, 20% acaba passando, tá? Ele tem a capacidade de retenção, se for um PFF1, de 80%, tá? De 94% ou de 97%, dependendo o que você tem de agente. Obviamente, isso aí vai ficar para uma segunda aula, quando a gente fala de fator de proteção atribuído e fator de proteção requerida. Mas tudo isso só se vê a partir do quê? De análises de higiene ocupacional, onde você sabe qual é a concentração que você tem no ambiente, qual o limite de tolerância que você tem sobre aquele produto e qual o tipo de respirador, obviamente, necessário para que você tenha que tenha um fator de penetração, obviamente, eficiente para que você não esteja exposto ao, por exemplo, limite de tolerância ou ao nível de ação desse determinado produto. Então, perceba que o PFF1 ele permite 20% tá, da penetração, nesse caso de ensaios com NaCl, que é cloreto de sódio, que é água e sal, tá? PFF2, 6%, então você tem um fator de penetração menor ainda, e PFF3, obviamente, mais eficiente, com 3% de fator de penetração. E quando a gente fala de um equipamento de proteção respiratória, tá? Isso vai ficar para a próxima aula. Existem os fatores de proteção respiratórias atribuídas, existe um fator de proteção respiratória requerida, né? O quanto, às vezes, o limite de tolerância isso ultrapassa ou não. Agora, quando nós falamos de equipamento de proteção respiratória, tá? O PFF1 ele só tem eficiência de 20% pelo menos. PFF2 na verdade, o PFF1 eficiência de 80%, permitindo a penetração de 20%, PFF2 permitindo a penetração de 6%, PFF3, conforme a NBR, permitindo a penetração de 6%, quando, a partir disso, existem critérios técnicos, tá? Para ser evidenciado.
porque senão não faz sentido nenhum. Quem já fez um PPR sabe que uma parte integrante do PPR, a primeira parte, talvez, entre as primeiras partes, é qual é o fator de concentração desse risco químico que você tem no ambiente. Tá? Se primeiro você não sabe a concentração, se você não sabe identificar o risco, você não sabe tudo mais, viu? Esquece essa aula, já considera como tudo IPVS, já está dentro, inclusive, do Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, é assim, se você não sabe a concentração de um produto, é IPVS, acabou. Por isso que em situação de emergência, a gente só usa equipamento de proteção respiratória autônoma. Por quê? Porque, de fato, você não sabe a concentração, está queimando, está vazando produto, você não sabe qual a concentração, não tem tempo de fazer medição e uma série de coisas. Viu? É IPVS essa atmosfera. Se é a atmosfera IPVS, a gente já parte para o equipamento de proteção respiratória autônoma, tá certo? Então, são alguns critérios. Então, quanto de penetração é aceitável? Depois, na próxima aula, a gente entra no fator de produção requerida, fator de produção atribuída, até chegar à nossa masterclass, a gente consegue fechar tudo isso da melhor maneira possível. Perfeito? Mas a ideia da penetração é justamente essa. Então, a diferença entre um PFF1 e um P1 é o tipo de respirador que você vai utilizar. Peça facial filtrante, ele é um respirador inteiro, ele é um respirador, como está do lado esquerdo da tela de vocês, é um respirador que ele vai entrar em contato com o seu rosto e você vai respirar e o ar ele vai passar pela filtragem, tá? Tanto o PFF1 quanto o P1, ele vai passar pela filtragem e vai chegar um ar um pouco menos contaminado, um tanto menos contaminado do que o ar que estava do lado de fora, tá certo? Só que é o seguinte, quando a gente pensa em programa de proteção respiratória, a gente pensa em programa de proteção respiratória para bombeiros específicos, para situações de emergência, a gente precisa levar em consideração o seguinte, quando não se conhece, tá? Quando não se conhece o contaminante, automaticamente ele é IPVS. Então, pensa o seguinte, nós estamos falando de contaminantes, né? Inclusive respiradores para SARS, como eu já falei aqui, tem que ser pelo menos um N95, que ele protege 95% de tudo que você respira, tá certo? A gente só consegue, dentro de um ambiente laboral, dentro de um ambiente de trabalho, onde você tem bombeiros, técnico de segurança e um monte de gente, e as pessoas usam barba, e você precisa estabelecer critério para barba, você precisa estabelecer critério de entrega de EPI, se o tamanho do EPI é adequado ou não para aquele colaborador e tudo mais. Tudo isso, a gente tem que estabelecer critério, tá? Então, quando a gente fala que o critério, tá, é de pelo menos, tá, 20% de retenção, de penetração, tá? 20% de penetração, significa o que então? Significa que a sua eficiência é 100 menos 20, a sua eficiência é de 80%. Eficiência de 80% significa de tudo de contaminante sólido, aerodispersóide que tem naquele ambiente, 80% é retido, 20% é respira. Depois a gente entra em outra condição de fator de proteção atribuída e requerida, tudo bem? A gente vai levar em consideração a limite de tolerância e uma série de coisas, a concentração que tem no ambiente, mas nesse momento a gente vai ter eficiência como? 100% menos a penetração. Aí a gente parte, então, para o tipo de classe respirador. Se for um PFF1, qual que é a eficiência dele? A eficiência dele é de 80%. Significa que do que você tem no ambiente, 20%, tá? No máximo, é o ideal que esteja entrando pelo seu respirador, você esteja respirando. Ou seja, ele não te protege, ele atenua. PFF2, 6% entra, ou seja, 94% de proteção. PFF3, 3% entra, ou seja, 97% de proteção. C. Depois a gente vai, fator de produção atribuído e requerido, a gente vai trabalhar em outra aula, tá? Mas o detalhe aqui é C, tá? Se os critérios eles forem desenvolvidos. E quais são os critérios aqui quando a gente fala de respirador, de programa de produção respiratória, respiradores para a situação de emergência? Bom, o primeiro critério é a massa corporal, tá? Se você está numa indústria e você fez um fit test, você fez o teste para o respirador, se você definiu o respirador, você aumentou a sua massa corporal em 10 ou 20%, o que aconteceu com o seu rosto? Né? Juntou gordura no seu rosto ficou maior, ou você perdeu massa corporal em 10 ou 20%, seu rosto ficou menor. Ou seja, o tipo de respirador já não adequa mais ao seu rosto, você precisa fazer ou refazer
um ensaio de vedação, seja por porta-count, seja pelo fit test, seja qual for. Mas é necessário que você faça, né, refaça o seu ensaio de vedação. O tamanho do rosto vai ser levado em consideração, é óbvio, tem que ter respirador pequeno, médio e grande, tem gente que tem cabeça pequena, toda essa parte facial, nariz pequeno, boca pequena e tudo mais, tem gente que é médio, tem gente que é grande, se você já é médio, você engordou, você pode ser que você passe para necessidade de um respirador tamanho grande, tá certo? Então, esse tipo de critério deve ser levado em consideração. Agora, quando a gente olha, né, para esse tipo de respiradores que estão sendo cobrados no mercado, no estado de São Paulo aqui, cobrado pelo próprio Dória, fala, porra, viu, que critério você tem? O que você está mandando o pessoal usar um respirador, sendo que você não tem critério nenhum? Será que, simbolicamente, isso não significa uma mordaça na boca das pessoas? Pensando governadores ditadores, assim como a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, que não deixa nem as pessoas saírem, não deixa nem as pessoas tomarem um banho de praia, que a polícia vai lá e arranca o pessoal da praia. Então, assim, o que está em jogo? Está em jogo realmente a proteção individual das pessoas, tá? Como a gente usa, pelo menos da instrução normativa número 1 de 1994, tá? Em 94, tinha acabado de nascer, né? Tinha 2 anos de idade e o pessoal já estava estabelecendo todo o critério de proteção respiratória. Aí vem um governador e manda você usar um pedaço de pano na frente do seu rosto que não tem eficiência nenhuma. Viu? Será que simbolicamente isso é uma mordaça? Ou ele está preocupado realmente com a sua proteção? Leve isso em consideração. O tamanho do respirador. Os respiradores, quando a gente leva em consideração o ambiente laboral, ele tem tamanho PMG, que é o tamanho do seu rosto, e se você engorda, vai do M para o G, se você emagrece, vai do M para o P, então tem respirador ideal para esse critério. Quando nós falamos de respirador também dentro do programa de proteção respiratória que foi elaborado lá pela Instrução Normativa número 1 de 1994, da Fundacentro, não sei o que, lá de 94, né? Tem que ter política de barba. Por que política de barba? Porque já foi testado, tá? Isso já foi comprovado que o fato de você ter barba interfere na vedação. Por isso que profissionais da área de emergência, se você trabalha com a área de emergência, não faz sentido você ter barba, porque você vai ter que usar um respirador. Equipamento de proteção respiratória autônoma ou equipamento filtrante, tá? O requisito de barba ele tem que estar no programa de proteção respiratória. Aí é o seguinte, então, já é definido, já se sabe, desde 1994, pelo menos, que a barba ela interfere no fator de proteção respiratória que você vai ter, tá? Tem que ter política de barba, tem que ter uma vedação, tem que ter teste de vedação, tem que ter ensaio de vedação. Aí, de repente, alguém manda você usar um respirador de pano para entrar em algum lugar que não tem teste de vedação, o cara tira o respirador para fora, arranca o respirador do rosto, põe no bolso, tira do bolso, põe em cima da mesa, tira a mesa e uma série de coisas, você está usando aí e você nem sabe para que serve esse negócio. Então, política de barba faz diferença sim, porque está relacionada intrinsecamente com o fator de proteção atribuído, o fator de proteção do seu respirador, com o seu fit test, com o seu teste de eficiência do respirador. Usar um respirador sem teste de eficiência significa que você está usando o respirador sem verificar a eficiência dele, ou seja, você está usando praticamente à toa. E nós estamos falando de respiradores padronizados, nós estamos falando de respiradores que seguem normativas do Ministério do Trabalho, do INMET, normativas da OSHA, da NEOSH e assim por diante. Tá? Uma pessoa que vai usar um respirador, ela deve ter um treinamento específico para o uso daquele respirador. Não é só se colocar na cara e já era. Veja só que interessante, se você coloca um respirador, um PFF1, 2 ou 3 no seu rosto e coloca um óculos, veja só que interessante. Se você respirar e esse óculos ficar embaçado, significa que o ar ele está saindo quente do seu respirador e está entrando para o seu óculos. Ora, se isso está acontecendo na exalação, na inalação também está acontecendo isso, ou seja, está entrando o ar por onde não tem resistência, tá certo? E você está respirando esse ar. Por que você está usando o respirador? Só para te atrapalhar? Ora, se está embaçando o óculos, significa que está saindo ar quente por ali. Se está saindo ar quente, significa que na hora que você vai
respirar, vai exercer uma pressão negativa e vai entrar por onde? Vai entrar por onde tem dificuldade ou vai entrar por onde tem caminho livre? Vai entrar por onde tem caminho livre, pô. Então, qual que é a eficiência desse negócio se não for engenharia social? Não faz sentido nenhum. Você tem pelo menos aí mais de 20 anos dedicado à proteção respiratória para vir um Zé Ruela aí e falar assim, agora tem que pôr um pedaço de pano na cara. Não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. Aí a gente, quando fala de programa de proteção respiratória e vai aplicar na indústria, a gente tem que fazer política de barba. Aí você tem que brigar com o sindicato, porque o sindicato fala assim, você não pode obrigar o cara a fazer a barba a cada 24 horas. Mas foda-se o sindicato, você está fazendo o cara fazer a barba 24 horas, a cada 24 horas, para que ele tenha um fator de proteção atribuída, para que ele não fique doente. E você acha que o sindicato está preocupado se o cara vai ficar doente ou não? O sindicato está preocupado com outras coisas do plano globalista. Né? Você pega a CUT, por exemplo, na década de 90, ela tinha mais de 800 jornalistas na folha de pagamento da CUT, na década de 80 e 90. Você acha que esses caras estão preocupados com o quê? Com a saúde do trabalhador? Tá porra nenhuma. Esses caras estão preocupados com o plano de governo. Esses caras estão preocupados com o que eles vão fazer. Quando nós falamos de programa de proteção respiratória, cada trabalhador que vai usar um equipamento de proteção respiratória tem que ser adequado com o tamanho do rosto dele, com a massa corpórea. Se ele variou de um ano para o outro a massa corpórea, ele vai ter que fazer de novo um fit test com o tamanho de proteção respiratória adequada para o rosto dele. Aí a gente faz ensaios de vedação com porta-caute, por exemplo, que é o que eu estou mostrando aqui na tela. Ensaio de vedação com porta-caute é um equipamento caríssimo. Você entra numa sala, ele pega a concentração dentro do respirador, concentração fora, e fala se esse PFF1, PFF2, PFF3, se é semifacial, se é peça facial completa e tudo mais, se ele está dentro do fator de proteção atribuído, ideal, para aquela concentração que você tem. Ou seja, a gente tem o fator de proteção atribuído, a gente tem o fator de proteção requerido, a gente tem análises no ambiente de trabalho, a gente tem equipamentos desenvolvidos para isso, a gente tem critérios técnicos para equipamentos desenvolvidos para isso, para atividade laboral. Perfeito. Aí, na hora que o cara vai no mercado, eles cobram isso aí do empregador, eles colocam o auditor fiscal do Ministério do Trabalho em cima disso. Aí, na hora que você vai no mercado, eles mandam você usar essa porcaria aqui, essa máscara cirúrgica. Aí você usa a porcaria da máscara cirúrgica, porque senão você não pode entrar no mercado. Agora fala para mim, qual que é a vedação? Qual que é o fator de proteção atribuído? É PFF1? É PFF2? É PFF3? Qual que é o critério de vedação dessa máscara cirúrgica? Todo mundo que usa, está usando, fazendo a política de barba adequada? Ou essa porcaria tem um respirador de exalação que, se o cara, nessa condição atual, ele tiver contaminado pelo Covid, ele não se contamina, por quê? Porque a válvula é de exalação, então ele não contamina, quando ele puxa o ar, ele não se contamina, mas quando ele solta, e essa máscara ela tem uma válvula de exalação, ele pode contaminar todo mundo. Ou seja, qual que é a eficiência de você fazer toda uma população de um estado ou de um país inteiro ter que usar respirador sem critério de eficiência nenhuma, sem critério de certificação nenhuma, sem critério nenhum de nada? Ou seja, porra, por que você tem que usar o respirador para entrar no mercado se você não tem eficiência disso? Aí tem os memes da internet, que o pessoal fala assim, se você fizer xixi, tiver de calça, se a pessoa tiver de calça, uma série de coisas. Tem esses memes aí, viu? Eu estou falando de ciência, eu estou falando de equipamento de proteção respiratória, eu estou falando de teste, eu estou falando de equipamentos que são testados para a segurança do trabalhador, e eu não estou falando de equipamentos para você colocar um pedaço de pano no seu rosto e achar que funciona, colocar um pedaço de pó de café, um filtro de café Melita, falar que funciona. Não funciona. Nós somos técnicos, nós somos bombeiros, nós somos técnicos de segurança. Isso não funciona. Você tem que ser minimamente técnico para saber que isso aí é uma porcaria. Eles estão fazendo isso aí simbolicamente, falando assim, é uma mordaça e você coloca essa porcaria porque o Estado está mandando. Isso não presta. Isso não tem eficiência nenhuma. Quando nós falamos de critério para respirador, quando eu falo de critério para respirador, eu estou falando de fator de proteção atribuída, estou falando de fator de proteção
requerida, eu estou falando de análise no ambiente de trabalho, estou falando de fit test, estou falando de programa de proteção respiratória para o trabalhador. Tudo fora isso, sem critério técnico, é feito para você cair na lábia desse pessoal fazer o que eles querem fazer. Ou seja, assim como eu, se você tem que usar um respirador para entrar no supermercado, na farmácia e tudo mais, usa. Senão você não vai poder usar, nem vai te botar para fora, beleza. Só que se você tiver que usar, use tendo a ciência de que isso não tem eficiência comprovada para nada. E eu não estou nem aí se você é médico, eu não estou nem aí se você é virologista, eu não estou nem aí nada. Eu sou higienista ocupacional. Eu estou falando para você que tem que ter critério para a utilização de respiradores. Utilizar um pedaço de pano na cara não serve para bosta nenhuma. Tudo bem? Então tá aqui a aula para vocês da ETEC. Desculpa ficar um pouco incomodado com isso aí, mas de fato eu fico incomodado quando tiram nossa liberdade por conta de uma narrativa aí, tá certo? Uma narrativa que, sei lá se faz sentido ou não, e tá todo mundo tendo que ser escravizado pelo povo, tá certo? Então fica aqui essa aula. Desculpa se eu fiquei um pouco puto com essa situação, e de fato eu fico puto com a situação mesmo, mas tá aí mais uma aula para vocês trabalharem no DEITEC, quais são os critérios de proteção respiratória relacionada à sua saúde, quais são os critérios que precisam ser levados em consideração. Novamente, nossa Masterclass no dia 4/7 vai estar acontecendo, eu vou estar encaminhando o link para vocês se inscreverem aí para essa Masterclass. Novamente, essa Masterclass ela não vai ficar disponível aí para o DEITEC, apenas para quem participar. Tudo bem? Depois eu verifico uma forma disso estar disponível para vocês. Muito obrigado. Logo menos eu mando a aula de fator de produção requerida e fator de produção atribuída dos respiradores e conto com vocês aí a nossa Masterclass no dia 4/7. Um forte abraço, fique com Deus, aqui é Henrique Preto. Fiquem até a próxima aula.